princesas, tudo bem com vocês? Nesta aula eu quero trazer para vocês a minha forma de ensinar essa faixa turbante que por muito tempo foi um carro-chefe no meu ateliê. Quando eu ainda atendia encomendas, eu vendia muito dessas faixas turbantes. Deixei aqui para vocês na descrição o material em PDF com todas as medidas que quando eu confeccionava eu desenvolvi para todos os tamanhos que mais tinha saída. Vou ensinar para vocês também a minha forma de confeccionar essa máscara, que é uma máscara anatômica, que nós já vimos bastante opções aí na internet. Também no material complementar tem vários tamanhos para vocês desenvolverem. E você pode fazer ela com um elástico regulável e ela prende na faixinha. E assim você tem todo o conforto sem ficar preso na orelha. Se você não gosta da faixa, vou ensinar para vocês também nesta aula essa faixinha de nuca com os botões reguláveis, para você poder colocar ele na máscara e ela fica na nuca e também protege a orelha de ficar machucando com o uso da máscara o dia inteiro. Vamos lá então aprender? Se você ainda não me conhece, eu sou a Aline Almeida e você está no Multiplique Suas Ideias. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para você ser avisada sempre que tiver uma novidade por aqui. E se você gostar do nosso trabalho, deixa um like aqui pra gente, tá bom? É muito importante. Vamos lá, que essa aula é 3 em 1. Temos muito para aprender. Deixei para vocês aqui na descrição um link para vocês baixarem esse material em PDF. Nele contém a relação de medidas para fazer as faixas turbantes, com 6 tamanhos diferentes, que vai do 0 ao tamanho adulto, tá bom? Deixei aqui para vocês também uma medida para fazer a faixinha de nuca. Essa medida aqui é uma única medida e quando nós formos confeccionar nesta aula, você vai ver que a gente vai colocar botões para poder ajustar o tamanho conforme a sua cliente preferir, tá bom? Também tem 6 tamanhos de máscaras. Aqui tem as sugestões de idade para cada tamanho, mas o que eu recomendo para vocês é que vocês façam a conferência de medida na sua cliente. Deixei anotadinho para vocês no molde a medida que tem dessa curvatura com a medida que tem nesse comprimento, tá bom? Para fazer a conferência de medida, se você quiser fazer personalizado para o tamanho exato da sua cliente, você vai pedir para ela pegar uma fita métrica e ela vai medir deste ossinho aqui do nariz até o final aqui, olha, da papada, com a boca um pouco aberta, porque é importante que ela tenha espaço ainda para falar. À medida que der, ela vai passar para vocês. E depois ela vai medir do centro do nariz até o ossinho da orelha, tá? Então, do centro do nariz, sem óculos, claro, até o ossinho da orelha, ela vai medir e passar para você. E com essas medidas, você vai escolher o molde que melhor se adequa ao rosto dela. No molde tem tudo anotadinho. Mas é importante lembrar que você ainda vai costurar essa peça, então ainda vai ter margem de costura. Então, de preferência, à medida que ela passar para você, não escolha o molde que tem exatamente essa medida, mas o molde que é um pouco maior. Combinado? Já a relação de medidas para faixas turbantes estão conforme a tabela padrão de medidas, tá bom? E ela também vai ter um elástico para acomodar na nuca. Então, você pode acompanhar a relação aqui de idade para confeccionar a faixa no tamanho da sua cliente, tá bom? Eu estou confeccionando essa máscara numa medida que dá certo para mim. Não é um modelo que eu desenvolvi, é um modelo que a gente já encontra na internet. Eu somente coloquei nos formatos do meu molde, acrescentei algumas informações para facilitar e a minha sugestão nessa aula é para você vender ela junto com a faixa turbante, tá bom? Você vai pegar o molde do tamanho que você escolher e vai cortar espelhado no seu tecido. Então, 2 vezes no tecido que vai ficar por fora e 2 vezes no tecido que vai ficar por dentro. Eu falo que é espelhado porque ele vai ficar desta forma. Como ele vai encontrar direito com direito, é importante você se atentar em riscar espelhado ou você risca dobrado no avesso para ele ficar bem certinho na direção correta, tá bom? Aqui eu tô usando um percal 600 fio que eu tinha aqui que sobrou de um enxoval. O percal é muito utilizado para fazer roupa de cama. E para fazer essas máscaras, quanto maior o número de fios,
maior a resistência. Então, por isso que eu escolhi esse pedaço de tecido que eu tinha aqui. Mas o tricoline em si já vai fazer uma boa proteção, tá bom? Vou começar primeiro costurando aqui, olha, direito. Vou colocar o meu tecido direito com direito. Vou alfinetar e vou costurar primeiro essa curvatura com margem de meio centímetro. Eu estou costurando na máquina doméstica, mas eu fiz o deslocamento da agulha para que eu costurasse com a margem de meio centímetro, que é a margem padrão da costura criativa, tá? Com retrocesso no início e no final. Fiz essa costura, vou repetir com o tecido que vai ficar do outro lado da máscara. Aqui no caso eu estou usando o mesmo tecido, mas você pode escolher um tecido branco, um tecido neutro, para ficar em contato com o rosto. Feito isso, nós vamos abrir a máscara, posicionar direito com direito, centralizar bem direitinho costura com costura e você vai tombar uma para um lado e a outra para o outro, tá? Vou fazer uma costurinha com margem de meio centímetro em toda a volta e aqui eu vou deixar uns 3 dedos sem costurar, para eu poder desvirar a peça. Então, eu vou fazer retrocesso aqui, fazer a costura em toda a volta e retrocesso aqui para finalizar. Costurado, nós vamos cortar, olha, aqui em cima para tirar o excesso, mas não corte a costura e os cantinhos. E vamos desvirar a peça. Você vai empurrar o lado mais distante para a abertura. Eu gosto de usar um hashi, que é esse palitinho de comida japonesa, para empurrar bem os cantinhos para fora. Você pode ir ao ferro agora, passar todo esse tecido com a costura bem aberta para ele ficar bem assentadinho, tá? Aqui onde está a abertura que nós usamos para desvirar, você vai vincar bem ela com as bordinhas para dentro. E nós já vamos agora passar um pesponto bem na bordinha em toda a volta, já escondendo aqui, já fechando essa abertura. Feito o pesponto, olha só, em toda a volta e já fechando a abertura, você vai dobrar em volta de 1,5 centímetro e nós vamos fazer uma costurinha aqui para prender ele dobrado. E desta forma a gente vai fazer um canalzinho aqui para o elástico. Eu acho melhor dessa forma porque você manda com o elástico no tamanho da sugestão que eu trouxe para você aqui no material, mas a sua cliente, se ela quiser mais frouxo ou mais apertado, ela pode mexer, ela pode diminuir ou aumentar o tamanho do nó, tá bom? Deixei para vocês aí a medida de elástico para cada tamanho de máscara. Essa medida é uma sugestão, você pode aumentar ou diminuir, tá? Eu prendi ele aqui num passo elástico que parece uma pincinha, olha. A gente só prende a ponta e abaixa essa argolinha, tá? E vou passar aqui nesse canalzinho que nós fizemos. E vamos dar um nozinho. Esse nó você vai esconder ele aqui dentro do canal, tá? Vou repetir aqui desse lado. Finalizada a máscara, nós vamos fazer agora então a faixa turbante. Vou reservar ela por enquanto. Você vai cortar a medida da faixa turbante que você quer confeccionar. Aqui, eu trouxe até uma sugestão para vocês, eu não tinha a largura total no tecido que eu queria confeccionar, então eu cortei a metade de cada lado, cortei aqui para fazer o tamanho adulto. Ele tem 50 centímetros de comprimento por 20 de largura. E como eu não tinha um tecido inteiro com 20 centímetros de largura, cortei uma vez com 10 centímetros e meio de um tecido, por 50, que é o comprimento que eu preciso, e cortei outra vez com 10 centímetros e meio num outro tecido. Fiz uma costurinha aqui com margem de meio centímetro e fiquei com uma medida final de 20 centímetros, tá? Então fica uma sugestão de você fazer dessa forma, também dá para fazer uma brincadeira de cores. A faixa, ela é sim um pouco mais larga, porque essa é a minha sugestão para a faixa turbante, tá? Então você vai cortar 2 vezes a medida, conforme tá aí na relação de medidas. Tem a medidinha que é para o elástico, que é para ficar na nuca, e a medida de elástico. Esse elástico para ficar na nuca, eu gosto de trabalhar com esse elástico mais grossinho. Esse meu aqui tem 2 centímetros de largura. Mas se você quiser, pode usar o elástico fino, se for o único que você tem aí, tá bom?
Vou começar preparando aqui a parte que vai o elástico, tá? Vou pegar a minha tira, vou dobrar ao meio, no comprimento, desta forma. E vou fazer uma costurinha aqui nessa beiradinha com meio centímetro. Vou ficar com um tubo. Fiz isso. Agora, ó, você pode usar até o passa-elástico. Vou prender ele aqui no cantinho, ó, para que eu possa jogar ele lá pro outro lado e desvirar essa peça com facilidade, olha só. Agora eu solto ele aqui e pronto. Fiquei com um tubinho, desta forma. Vou pegar esse elástico, vou prender aqui e vou passar aqui dentro desse tubo. A medida de elástico é menor que o comprimento total do tubo, é proposital, tá? Então, olha, passei aqui, vou fazer uma costurinha aqui na bordinha, ó, cheguei com o elástico até aqui na borda, minha pinça ainda tá aqui dentro, vou fazer uma costurinha aqui na bordinha pra prender esse elástico aqui. Prendi o elástico aqui, agora eu posso, então, olha, puxar a outra ponta. Vou colocar margem com margem e vou costurar aqui também para prender aqui do outro lado. E olha só, você vai ficar com um acabamentinho assim, tá? Vou reservar por enquanto. Agora você vai pegar a sua tira de tecido, que pode ser que seja uma tira inteira de um tecido só, tá? Vai dobrar ao meio e vai também fazer 2 tubos. Vou costurar aqui fazendo um tubo e vou costurar aqui fazendo outro tubo, tá? Feito isso, eu vou desvirar, tá? Você pode trazer todo assim, ó, eu gosto de fazer, veja aqui a ponta do meu dedo, e aí eu consigo desvirar ele, olha, com facilidade, tá? Feito isso, o ideal é você ir agora ao ferro e passar bem as 2 faixas, passar ela dobradinha bem certinha, para nós continuarmos. Eu vou só vincar bem aqui essas dobras, essas costuras, pra gente continuar aqui. Eu pego uma quina de mesa ou alguma coisa que eu tenha bem firme, abro bem a costura e eu faço assim, ó, porque aí ele vinca bem e aí eu melhoro a minha produção, tá? Eu costumo fazer isso para agilizar o trabalho. Agora você vai colocar uma faixa com o avesso que você quer deixar pra cima, se você estiver trabalhando com 2 cores assim, tá? Apesar que ambas as cores vão aparecer se você misturar assim, tá? Então, deixa um lado assim e o outro lado, olha, avesso com avesso, tá? Vamos fazer uma cruz, ó. Então, centro com centro, deixa a peça centralizada. Uma você vai pegar assim e a outra você vai pegar assim. E quando você estica, olha, ele fica a faixa turbante, que faz aquele nozinho em cima da cabeça, tá? E aí, nós vamos pegar essas 2 pontas. Pode passar uma costurinha aqui na bordinha para segurar tudo bem esticadinho aqui no lugar. Com o lado que vai ficar em cima da cabeça virado para você, você vai encontrar o centro aqui na lateral, vai centralizar o elástico aqui, olha, direito com direito, e vai dobrar em cima dele aqui assim, olha, tá? E aí nós vamos costurar aqui, prendendo todas essas camadas com margem de meio centímetro. Uma costurinha bem reforçada, tá? Então, olha, ele tá esticadinho aqui, ó, que é o lado que nós acabamos de costurar. Você vai achar a ponta, empurra o tecido para ele ficar bem retinho para lá, tá? E aí nós vamos trazer ele aqui, olha, centro com centro. Dobra um lado para cima, o outro lado para cima e vou passar a costurinha aqui com margem de um pezinho de máquina. Feito isso, olha, você vai puxar essa lateral para fora. Olha, ela vai ficar embutida, tudo escondidinho aqui dentro. Puxa para fora, fica embutida, tudo escondidinho aqui dentro, tá? Esse é o avesso, você vai virar ao contrário. Esse é o direito, tá bom? Olha, o avesso dela fica desta forma, tudo acabadinho. E essa é a faixa turbante.
E agora a gente só precisa posicionar os botõezinhos. Eu trouxe como sugestão o botão bombê, que é esse botão forrado com tecido. Mas se você quiser, pode usar um botão grande, um botão de madeira, tá? Fica muito bonito. O botão bombê, ele precisa dessa matriz para forrar, tá? E precisa do botãozinho, que é uma chapinha de alumínio e uma parte plástica que vai por baixo. Eu vou forrar um aqui com vocês para vocês verem. Você vai pegar um retalhinho de tecido, posiciona ele centralizado e você vai cortar em volta, deixando mais ou menos 1 centímetro de tecido sobrando na volta, tá? Pode ser a olho, não precisa ser exato. O importante é só que fique uma sobra de mais ou menos 1 centímetro em volta. A matriz, ela tem todas essas partes e cada matriz é para um tamanho de botão, tá? Esse meu botão é o tamanho 26, então a minha matriz é também do tamanho 26, tá? Vou pegar essa parte maior, ele tem essa parte que tem um côncavo, que encaixa direitinho esse arredondado do botão. Vou colocar com o côncavo para cima aqui dentro. Com o direito do meu tecido para fora, então seria no avesso, eu vou posicionar o côncavo da minha chapinha aqui para baixo. E vou colocar aqui dentro, deixando uma sobra por igual do tecido em toda a volta. Depois você vai pegar essa parte aqui, olha, que parece um anel, vai colocar aqui dentro e gira ela de forma a você ver que todo o tecido ficou enrugadinho para dentro e não tá fazendo nenhuma prega para fora, tá? Depois que você viu que tá tudo certinho, você vai pegar a parte plástica do botão com o pininho para cima, coloca ele aqui. E agora é só encaixar esse buraquinho aqui que fica para baixo, só encaixar ele aqui. Pronto. Já tá tudo no jeito para nós pressionarmos no balancinho. Para pressionar no balancinho, você vai tirar qualquer matriz que tiver no balancinho, vai colocar ele aqui em cima e só vai abaixar essa parte aqui do balancinho que vai pressionar o botão, tá? Se você não tiver o balancinho, mas quiser adquirir só a matriz, você pode bater com um martelo de borracha que também vai dar certo, tá bom? E pronto, olha, rapidamente você tem um botãozinho lindo, personalizado e com o mesmo tecido que você estiver trabalhando, tá bom? Se você quiser adquirir essa matriz e esses botões para você forrar e fazer um trabalho personalizado aí no seu ateliê, aqui na descrição tem os contatos da minha parceira que vende esses materiais, tá bom? Então entre em contato com ela e aproveite o cupom de desconto Costura da Felicidade para você ganhar desconto, tá? O botão nós vamos posicionar aqui, olha, pelo lado direito da nossa faixa. Eu medi 7 centímetros acima aqui do elástico, fica uma posição excelente para prender esse elástico, tá? Então, você vai medir 7 centímetros e vai posicionar o botão. Aqui não tem jeito, tem que fazer uns pontinhos à mão mesmo. E aí, eu recomendo que você faça esses pontinhos pegando as 4 camadas de tecido, tá? Prenda em todos os lados para ele ficar bem fixo e firme aqui no lugar. Então, eu vou costurar com pontinhos à mão deste lado e deste lado. E olha só, meus amores, como que fica a faixa turbante. Olha, ela fica um nozinho aqui em cima, dá um charme, é lindo para usar assim sozinha mesmo. Prendi aqui os botões, olha, com o pontinho à mão. Se você não quiser fazer o pontinho à mão, tem aqueles botões tipo de calça jeans que são presos com uma matriz e você prende no balancinho, tá? Você pode também adquirir essa opção, mas tem que ver um botão bem bonitinho para colocar aí na sua peça, né? E olha que legal, você coloca a máscara e prende, olha, no botão. E olha que lindo que fica. A máscara fica super confortável. Tô conseguindo conversar tranquilamente, sem a máscara ficar saindo do meu rosto. Não está apertando na minha orelha, olha. Vamos fazer então agora a faixinha para colocar na nuca. Se você não quiser a faixa turbante e quiser só uma faixinha para colocar na nuca e o elástico não ficar preso na orelha, eu trouxe para vocês uma medida de sugestão que dá para fazer um padrão com essa mesma medida. E aí você confecciona várias faixinhas nessa mesma medida, deixa os botõezinhos ajustáveis para sua cliente ir regulando conforme a necessidade dela e você não precisa ficar sempre produzindo uma peça personalizada, tá? Cortei aqui então uma tira de 30 centímetros por 11, colei no avesso dela
uma entretela de tecido termocolante. Olha, tô com um ferro quente, eu colei uma entretela, cortei ele com uma margem um pouquinho menor, só para ele dar uma estrutura melhor nesse tecido, tá? Então, cortei, passei a minha faixa de entretela e dobrei ao meio. Agora eu vou costurar aqui em cima, a lateral e aqui embaixo, vou deixar um espacinho de uns 3 dedos aqui de um lado para desvirar. Agora aqui por essa abertura, nós vamos empurrar. Empurre a parte mais distante primeiro, olha. Entre com ela desta forma, e aí com o hashi você vai empurrando ela lá para a abertura. Assim você consegue desvirar bem fácil, tá? Você pode ir agora ao ferro, passar para ficar tudo bem assentadinho. Dobra aqui essa bordinha lá para dentro. E vamos fazer um pesponto em toda a volta de acabamento e já fecha aqui essa abertura, tá? E olha só, fiquei com a faixa acabadinha. Agora eu peguei aqui botõezinhos Rita. O botãozinho Rita, ele tem o macho e a fêmea. O macho, ele tem uma bolinha menor e a fêmea que tem uma bolinha maior, porque um encaixa dentro do outro, tá? Você vai pegar 2 fêmeas e e os acabamentos, aqui eu tô usando esse como acabamento de coração. E vai pegar 4 ou 6 machos, tá? Eu vou colocar aqui com vocês 2 opções de regulação, mas vocês podem colocar 3, tá? Pode aumentar aqui a margem de regulagem para sua cliente. Dobre a sua faixinha ao meio, então dobrei direito com direito. Vou encontrar aqui o centro. Então, dobra assim, só para vincar. Você pode vir com uma caneta ou um lápis e anotar. Vou anotar com uma caneta termossensível que depois sai com o calor. Vou fazer uma marcação com 1 centímetro da borda, tá? Então, meça 1 centímetro centralizado. É onde nós vamos furar. Vou pegar essa ferramenta que é o agulhão e já vou furar com ele dobrado, porque assim eu já pego todos os lados e já furo de uma vez, tá? Eu quero fazer a regulagem de forma que na nuca da cliente fique só a parte assim, ó, retilínea do tecido. A regulagem vai ficar para fora, tá? Então, o primeiro botão, que é a fêmea, eu vou colocar o coraçãozinho no que vai ficar virado para a cabeça da cliente, no lado que vai ficar virado para a cabeça da cliente. E no lado que vai ficar para cima, vou posicionar aqui no meu balancinho e vou pressionar. Prendi aqui o meu botãozinho no lugar. Agora, eu preciso deixar uma margem de dobra. Então, olha, eu vou vincar bem aqui, apertar bem, só para ele marcar aqui para mim. Olha, vinquei, marcou. E eu quero uma outra dobra mais adiante. O cuidado que eu preciso ter é se essa outra dobra não vai pegar em cima do botão que vai estar aqui, porque senão ele vai ficar aqui no meio e não vai fazer a dobra. Então, ou eu coloco mais pra frente, ou eu coloco mais pra trás, tá? Mas olha, marquei aqui os dois, essas posições tá bem legal. Então, eu já posso dobrar. Se quiser, olha, vem até, reforça o que você marcou com o botão aqui com a caneta. Dobra e nós vamos furar passando todos os lados junto, ó. Dessa forma você otimiza a sua produção, tá? Então já fiz, olha, todos os furos. Nas pontas eu vou colocar as fêmeas, nas 2 pontas fica o que tem o pininho menor. Apertei dos 2 lados e agora eu vou colocar, continua sendo o acabamento aqui atrás. E o botãozinho aqui na frente, ó. Porque ele vai encontrar desta forma, tá? Então, agora eu vou colocar os 4 lados. Minto, aqui eu coloquei o macho, né? Então, agora eu vou colocar os 4 lados, que é a fêmea. Botãozinho Rita, você sempre tem que conferir
abre e fecha para ver se ele ficou bem presinho. Mas eu acho que é o botãozinho ideal para você fazer essa peça, porque aí ele pode lavar e não vai enferrujar, porque é plástico. E pronto, olha só. Você vai ter uma faixa com os botões de regulagem, lembrando que você pode pôr também mais para dentro para poder aumentar a regulagem. Ele quanto mais para dentro, menorzinho ele vai ficando, tá vendo? Eu medi na cabeça do meu filho e nesse tamanho aqui, olha, ele ficou ideal na nuca dele, bem confortável, tá? Meu filho tem 5 anos. Então pode ser que para um bebezinho você precise colocar um botãozinho um pouco mais ajustado, tá? E aí você vai fazer da mesma forma. Dobra para ver se ele não fica em cima de nenhum botão aqui a dobra. Olha, aqui eu dobrei mais para frente e ele ficou com esse botão já chegando aqui para cima, tá? E aí, para colocar na máscara, você vai passar no elástico e a sua cliente vai vestir na cabeça dela com essa faixa na nuca, tá bom? E olha só, meus amores, dá para usar até os 3 juntos se você quiser. E é isso, meus amores. Eu espero que essa aula possa lhe ajudar e lhe trazer opções diferenciadas para oferecer para sua cliente. Que Deus abençoe muito a sua vida, um beijo e até os próximos vídeos.